Bom dia, tarde, noite e madrugada, pessoal. Selmo Cash aqui de volta com o Gustavo, que não botou o sobrenome dele ali, eu não sei, da Ferreira. Livraria Conservatório. Fala. Gustavo Ferreira, eu peço desculpas Ferreira? pela Nada. delicadeza. Não, olha o meu nome, como é que tá. Meu nome é Anselmo, eu já cortei 2 letras, tá todo errado. Bem-vindo, Gustavo. Muito Você, obrigado. então, é da Livraria Conservatório. Deixa eu perguntar uma coisa. Você tem o Instagram da Conservatório, mas, Sim. além disso, você tem alguma coisa assim que você escreva, algum espaço em que você escreve, que você publica alguma coisa autoral sua? Eu já publiquei no site do PH Vox, que é o Paulo Henrique, que tem um Sim, sim. trabalho muito interessante de divulgação, de análises históricas e políticas, mas isso faz mais ou menos 2 anos. Uhum. Depois disso, eu estou engavetando tudo que eu escrevo, para surgir uma oportunidade. Aí mas você está engavetando o quê? Contos ou é um romance que você está escrevendo? Não. Eu tenho uma formação em sociologia e história, então eu gosto muito de escrever sobre o tema. Uhum. Esse texto, por exemplo, no PH Vox, é sobre o índio brasileiro e a concepção revolucionária, as concepções revolucionárias. Então, pego o iluminismo, positivismo, comunismo, fascismo e faço esse cruzamento com o índio brasileiro como sendo uma representação do estado de natureza. Entendi. E ficcional você não tem nada, então? Não. Não? Meu dom realmente não é para esse. Eu sou, no campo ficcional, só mesmo um consumidor. Entendi. Deixa eu perguntar. Então você tem a Conservatório de BH. A Conservatório está aqui na descrição como livraria, presentes e café, um espaço de cultura, bibliofilia e tradição. Tem quantos anos de conservatório? Quanto tempo? Olha, fez 6 meses no dia 8. É bem recente. Já faz muitos anos que eu penso, né, em implementar e empreender nessa área, mas realmente num sentido de uma busca pessoal. Realmente não é algo que a gente faz por lucro. Não tem como. Entendi. É mais por. E 6 meses. E você tem. É um café também, não é só É um café livraria. também. Exatamente. Aqui, hoje em dia, livraria é muito difícil se manter Por só si vendendo só. livros. Uhum. Né? Então, eu procuro incluir aqui na livraria bandeiras históricas, camisas, chaveiros, e a parte também de cafeteria. Café, pão de queijo, alguma coisa de bebida gelada, suco também, para poder até a gente ter um ensejo de conversar sobre livros. Entendi. E aí você tá, as livrarias hoje, elas, pelo menos as grandes, realmente elas não vendem só livro, elas costumavam vender livro, DVD, CD, tem uma lanchonetezinha, um café, não tem só. Acho que a livraria, a leitura, eu acho que ela hoje está só com livros, mas assim, é a exceção da exceção, e eu não tenho certeza ainda se não tem outra coisa vendendo lá. Então hoje você tem que. Olha, tem livro, mas tem mais uma coisinha. Tem livro, mas também tem um gato aqui, Sim, tem uns tem que lugares aqui agregar com gato. valor. A É, leitura, inclusive, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu até brinco, falo leitura vende de tudo, até livros. Porque entendi. aqui a leitura, o carro-chefe parece não ser livros. É papelaria, Tem muita presentes, papel. eles vendem de tudo, é material hardware de computador, né?
tem livros ainda e ainda eu acho que é a única que sobrou, né? A Saraiva já foi, a Cultura também. Eu acho que ela pegou esse vácuo, né, das que se foram. O vácuo e o encalhe. Muita coisa eu acho também de encalhe lá na Livraria Leitura, que você vê que são coisas assim, da Itatiaia, da Martins Fontes, que eles compraram, deve ter comprado muito barato, e revendem naquelas bancas de livros. E, e aí, mas realmente estão sumindo, e aí você meio que está indo contra a corrente, né, de abrir uma livraria. Completamente. Eu até brinco que eu tinha a opção de fazer ou um videoclube ou uma loja de vender máquina de escrever, porque é uma coisa anacrônica, né? Hoje em dia as pessoas têm um costume já quase consolidado de quando ler através de um tablet, um computador, etc. Mas eu acho isso um problema, e por achar isso um problema também, por não gostar, eu já, né, insisti nesse ramo. É uma coisa realmente nadar contra a corrente, dar muro em ponto de faca, mas, por outro lado, é muito prazeroso e muito recompensador quando você tem clientes que se entusiasmam, é uma coisa contagiante, assim, quando você vê e quando entra essas pessoas. Você, você acha o Kindle um problema? Eu acho que Kindle não é um problema em si, mas o Kindle seria uma certa muleta, no sentido de que você não possui o livro. O livro é um arquivo que está na Amazon e hoje em dia, com esse revisionismo, ele pode ser ou apagado ou modificado. Então, eu acho que o Kindle é um recurso interessante, porém, ele não substitui de forma alguma o livro físico. Entendi. Substituir, eu acho que não. Ele me dá acesso a muita coisa. Por exemplo, 100 anos de solidão eu só fui ler por causa da Kindle, né? Mas substituir, não substitui de forma alguma. Sim, é porque hoje também vendem como um substituto, né? Como Uhum. aquele conceito que no Brasil também é muito difundido de que é o Sim, futuro, é uma coisa nova, uma coisa que realmente, para quem mexe com livro, é bem mais leve. Isso é uma vantagem que é grande, mas e tem uma certa praticidade nesse ponto. Mas fora isso, eu não acho que se compara à experiência. não, de jeito nenhum. Você leva o livro para casa, o livro não. Teve alguém que falou aqui, acho que foi o Rogério Prado, falou: o livro não enguiça. Sim, sim. E você conversa com o livro, né? Eu acho interessante essa conversa, às vezes tátil mesmo, que você tem com o livro, com toda se for livro usado, então, que você vê que a outra pessoa escreveu, mas que você mesmo escreve. Eu já comprei livros usados, eu comecei comprando livros usados para ler, e que tinha 2 ou 3 comentários de pessoas diferentes no livro. Então, ficava entusiasmado vendo que o debate que foi iniciado no livro, ele não termina ali. Entendi. Entendi. É um ponto. E você tem a conservatório e tem a parte de café que você falou, tem um pãozinho de queijo, que em Minas é uma das melhores coisas do mundo, né? O pão de Exatamente. queijo mineiro é muito bom. Assim, não é exatamente um pão de queijo goiano, mas é bom. E tem a parte de Ele chega lá. presentes, né? Sim, Que, porque, assim, na minha concepção, o livro próprio já é um presente, mas que outros presentes você pode dar para uma pessoa que tem disponíveis aí?
Sim, sim, o livro é o presente principal, mas é interessante, eu tenho determinadas coisas, por exemplo, camisas de Hum, autores, que casam com o livro. Ontem, por exemplo, foi ah, dia dos namorados. Uma cliente minha comprou uma camisa do Bispo Fulton Sheen com um livro do Bispo Fulton Sheen para dar para o namorado. Então, é algo que puxa, né? A pessoa que lê, que gosta de Machado de Assis, por exemplo, ela gosta também de usar uma camisa do Machado de Assis, por que não? E, e várias outras coisinhas, um chaveiro, né, um marcador de página. O marcador de página a gente dá aqui, não vende. sim, sim, sim. Mas são coisas que eu acho que compõem também essa parte Compõe. da bibliofilia. Essas camisas, elas estão anunciadas em algum lugar? Elas estão no meu Instagram. Uma coisa que foi até um motivo que eu abri a livraria foi de tirar um pouco o pessoal da internet no sentido de. Porque a internet, no meio bibliográfico, ela está ficando como a força motriz, né? Ela Uhum, é algo assim que é um monopólio quase. E a parte do contato físico, do olho no olho, ela ficou jogada de lado. E eu lembro que eu aprendi muita coisa da minha vida que eu aprendi foi em livraria conversando com o livreiro ou os clientes, indicações, até pegando o livro mesmo e lendo alguma coisa que não estava no meu métier e descobrindo essa coisa. Então, é algo que eu acho muito importante, por isso também a conservatória não é muito ativa assim no mundo virtual, de fazer algo no físico. entendi. Então, tem camisas, tem canecas, alguma coisa assim, As além de livro? canecas ainda vão chegar, as camisas, por enquanto, estão sendo o principal agregador aí dos livros, mas as canecas também vão chegar, tem chaveiros, mas são todos esses presentes, na verdade, são desculpas para falar de livro. Tudo tem Sim, sim, sim. alguma relação com livro, com literatura, com conhecimento. Não, claro, não é uma camisa avulsa qualquer, né? Exato. Tem Ela alguma tem razão de. ela tem a ver com o espírito da loja. E uma outra coisa também que eu estou tentando implementar, a gente já fez agora no mês passado e vai fazer esse mês, é uma noite literária, é um sarau literário filosófico que a gente faz, que geralmente são duas pessoas falando de dois temas distintos e com muita participação também do público. É o público que vem na livraria, que tem esse interesse. Então é muito bom, pois também faz uma espécie de um networking com eles. Você conhece pessoas que têm um gosto semelhante ao seu. Eu estou vendo aqui, vai ser no dia 29, às 17 horas. Ainda tem ingressos à venda. Está aqui o link da Simpla no próprio Instagram da livraria. Está o valor aqui. Então, primeira Sim, palestra, Padre Antônio Vieira, e a segunda sobre os quatro amores do C.S. Lewis. exatamente. Eu vou fazer a do Antônio Vieira, que é um herói pessoal meu, é uma pessoa assim, né, que me ajudou, inclusive, na minha conversão. E o Alexandre, que tem um grupo de leitura, chama Raiz Ocidental, ele vai fazer essa do C.S. Lewis, que ele também já trabalha com C.S. Lewis há mais tempo. E é uma demanda, porque o C.S. Lewis é um autor muito lido no Brasil. O Alexandre, qual Alexandre vai fazer? Alexandre Castanheira. Castanheira, tá, que eu conheço o Alexandre, o outro, Sugamosto. Ah, não, não. Quem sabe o outro também vem fazer, que esse eu não conheço. Tá, Mas o espaço é aberto, né, Anselmo? entendi. É algo que é da própria característica mesmo da loja, chamar muitas vezes clientes, pessoas que frequentam a loja, que têm uma expertise, que têm um domínio de um assunto para poder
colocar esse assunto. Eu vou fazer uma palestra aí também. Em 2 minutos a livraria vai falir. Eu acho que livraria e falência são quase pleonasmos hoje em dia. Então, Tá. não pode colocar assim. Eu tenho certeza que não, Anselmo. Mas, então, é isso que a Conservatório tem. Ela tem uma fachada bem legal. Aliás, eu estou vendo aqui, né, o Recua Fascista no seu próprio Instagram. Sim, nós fomos pichados aqui por um grupo de vândalos que... Já saiu a pichação? Já tiraram? Já, a gente fez um mutirão aqui de pintura, vieram os clientes para pintar, foi muito interessante. E também deu muita visibilidade para a livraria, porque a gente já tem tão pouca livraria, livro já é um artigo de tão pouca penetração no Brasil, que né, chama atenção. A pessoa ser contra livro, né, ser contra conhecimento, mesmo que seja com a política, né, uma visão política diferente da dele, mas é algo assim que até estava comentando com você antes da entrevista, que Sim. No Brasil é muito comum, é aquele negócio do livro do Lima Barreto, que a vizinha do rapaz que tem uma biblioteca olha e fala assim, nossa, para que tanto livro? Nem bacharel ele é. Exato. Foi se meter com isso de livros, né? Exato. Deu no que deu. Deu no que deu. E essa visão, por mais que quem pichou é uma minoria irrisória, mas essa visão, infelizmente, permeia o Brasil, permeia até a nossa intelectualidade universitária, acadêmica, que acha que conhecimento é só lá dentro e nada mais. Entendi. E aí eu estou vendo suas postagens aqui, tem aqui o Trivium e o Quadrivium da Realizações. Sim. Com uma xicrinha de café, isso é dentro da livraria, né? Uma mesinha amarela que vocês têm aí. Exatamente, a gente tem um espaço de convivência que a pessoa pode pegar o livro, sentar, tomar um café. E eu sempre incentivo, porque é aquilo que eu falava também da livraria física. Você pode pegar o livro, você pode sentir o livro, você pode ler, né, a orelha ou alguma parte específica, que é muito diferente. É uma experiência muito diferente hoje em dia. E deixa eu fazer só uma pergunta. A Conservatório é livraria ou é sebo? É livraria. Nós não temos livros usados, só livros novos. Tá. Eu até estou pensando também, eu tenho alguns amigos que têm sebos, em deixar um espaço para livros raros aqui, livros que não tem mais em catálogo, que seria interessante. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, eu estou só com livros novos. Entendi. E com editores também menores, né? Eu tenho aqui a Vídeo Editorial, tem o Centro Dom Bosco, tem a Danúbio, que tem, assim, eu acho que o melhor catálogo de literatura brasileira atual do mercado hoje em dia. Tem a Resistência Cultural lá do Maranhão. Então, eu gosto muito dessas pequenas editoras. Entendi. Eu também gosto dessas editoras, tipo a Danúbio. Eu gosto deles, gosto do que o Diogo está fazendo. Agora teve o lançamento. Diogo é um guerreiro. Hã? Diogo é um guerreiro. Ele, além de escrever, edita. Ele falou que... Tem uma entrevista com ele aqui, ele fala que a Danúbio é ele e que ele fez a Danúbio porque ele queria publicar os próprios livros, que ninguém ia publicar os livros dele, então eu mesmo publico, e fez a Danúbio. Que bom, então, que ninguém quis publicar, porque ele cria uma coisa ainda melhor, ainda mais pertinente, né? E chamou um monte de gente legal e está fazendo uma coisa interessante. Sim, exatamente. Talvez essas editoras maiores, mais consolidadas, foge do espectro delas esses pequenos autores que estão surgindo, até porque hoje também é tudo muito
muito engessado, né? As pessoas, ainda mais empresários de livrarias, de editoras grandes, querem nomes que têm peso, têm relevância, têm algum tipo de capilaridade social. E os autores não são assim, né? Imaginação não é algo que faz a sua cabeça brilhar. E você falou do que as editoras grandes querem. O que o público quer? Olha, o público... Eu tenho muita gente que vem aqui e procura livros específicos, mas o público, em geral, vem e gosta de indicações. Né? O que o pessoal procura mais, já sabendo, são ou clássicos, ou Stendhal, Victor Hugo, Machado de Assis, ou coisa muito nova. Essas coisas, esses livros que saem, que geralmente saem e já sai um filme, uma série. Então, isso, hoje em dia, para o público, vamos dizer, que compra livros, é também muito chamativo. E é importante ter na livraria também alguns chavões, por assim dizer. Tá, então é o que está mais. Eu estou impressionado como é que eu sempre erro o nome dos autores. Eu falava Victor Hugo, falava Camus, falava tudo errado, Jesus Cristo. Eu também sou péssimo, mas é interessante porque às vezes a gente tem que dar uma de farmacêutico. A pessoa vem e pergunta, né, eu quero kafta. Bom, será que é um restaurante árabe? Não é. É. Dou o processo para ele, dou lá o castelo. Isso é normal, eu acho que ninguém nasce sabendo, eu também já cometi muitas gafes, autor alemão, autor... Né? É difícil, autor russo, você vai... Dostoiévski é complicado. Então, são coisas assim que a gente tem que adequar. Como é que chama? Eu lembro que eu assistia ao Fitas, Bolachas e Catataus, não sei se você está familiarizado com esse programa, que era do Fitas, Bolachas e Catataus. Sim, sim. Eu assistia, e aí eu via que eles começaram a falar do Camus. Quem é Camus, cara? Eu nunca ouvi falar desse cara. Camus, será que eu sou tão burro assim? Aí eu fui pesquisar, aí pelo nome da obra eu falei, tá, o Camus, o nome certo é Camus. Jesus. Isso é normal no Brasil e eu acho também em outros lugares do mundo, porque a gente mexe com coisas do mundo inteiro. Tem Musashi, tem autor japonês. É difícil mesmo. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura até para aprender também qual é o sentido que as pessoas têm, né, dos nomes, das obras, e etc. Muita gente faz confusão também entre uma obra ou outra, mas isso é normal. Então, eu estou vendo aqui, é que eu estou fuçando o seu Instagram. Você já teve um evento presencial antes? Sim. Com o Alexandre Castanheira mesmo, falando do C.S. Lewis. Você está fazendo uma série de palestras sobre C.S. Lewis? Não, vai isso foi... Vai ter dia 29 agora, e depois vai ter mais de outros Depois vai ter livros. mais. Em julho, eu vou fazer uma palestra dos 32 estratagemas de Schopenhauer, com um comentário do Olavo de Carvalho, e também uma outra palestra que eu ainda estou fechando. Mas o do C.S. Lewis foi coincidência. O Alexandre, ele tem essa facilidade, ele já estava trabalhando com C.S. Lewis e com esses livros no grupo de estudo dele, e, consequentemente, fica mais fácil. E também, por outro lado, uma demanda muito grande dos clientes, porque C.S. Lewis também é um autor que vende muito, que tem muita procura. Daquela coleção, ele tem uma coleção, né, de uma... Eu esqueci o nome da editora,
Mas tem uma coleção muito legal do C.S. Lewis, que eu tenho até um aqui em casa, mas eu não vou lembrar o nome da editora agora. Acho É que o essa Sendo coleção... Thomas Jefferson que fez a tradução. A editora também eu não recordo. Estou Se abrindo você me aqui. der um segundo, eu já pego. Opa, desculpa. Thomas Nelson Thomas Brasil. Nelson, Brasil, isso. Thomas Nelson. Eu pensei que era Thomas Ela Jefferson. fez uma Thomas Nelson. coleção assim legal. Essa Thomas Nelson meio que popularizou o C.S. Lewis, né? Sim, eles fizeram essa edição especial, que é parece ser uma edição comemorativa, com as obras completas do C.S. Lewis, com a tradução muito boa. Você vê que o livro é costurado, são, né, capa dura, alto relevo. Então, além que hoje em dia é uma coisa importantíssima, além do livro ter um conteúdo excelente, ele também é visualmente bonito, agradável. Aliás, é uma coisa que eu já vi criticarem nas editoras brasileiras, na cultura brasileira e tal, que a gente faz livros muito bonitos, que os livros aqui eles têm meio que uma preocupação muito estética e menos com o texto das pessoas. Inclusive, tem uma editora, deu uma polêmica uns meses atrás, uma editora que fez uma propaganda do Drácula, do Bram Stoker. Não sei se viu essa polêmica. A Dark Side. Isso, Sim. A Dark Side. Dizem que a edição deles é linda, é maravilhosa, mas que a tradução deles é horrorosa, é uma das piores possíveis. A gente tem esse problema aqui no Brasil de capas lindas com miolo horroroso. E tem o contrário também, tem às vezes um miolo muito bom com capas horrorosas, né? A editora Martins Claret, por exemplo, tinha algumas edições que tinham boas traduções, mas você via a capa, parecia um desenho de hippie. Era completamente desfocada do tema do livro, era uma coisa de mau gosto. Então, é difícil. Antigamente, se a gente for pegar os livros, por exemplo, da José Olímpio, da Garnier, você vinha que existia uma excelência na tradução e nas capas, e também na confecção do livro. Isso foi se perdendo, eu acho que muito também por falta de pessoas que tenham essa expertise, porque é um mercado também que diminuiu muito e cortou muito os custos. E às vezes corta o custo numa coisa tão importante como a tradução, por exemplo, que é um absurdo. Você tem dois tópicos aí. Primeiro, você falou da Martins Claret. Quando eu era mais novo, eu lembro que existiam críticas pesadíssimas para cima da Martins Claret, dizendo que as traduções eram mal feitas, com erros grotescos e tudo, que adaptações eram horríveis. Então, tinha uns erros assim imperdoáveis na Martins Claret, segundo o que eu me lembro, né, que era uma editora assim completamente abominável. O trabalho técnico deles era assim péssimo. Você Mas lembra? que tinha uma distribuição fantástica, né? Porque você achava em todos os lugares, o preço era razoável, mas sim, isso existiam traduções interessantes, mas muita coisa ruim, muito erro, você via um erro até de diagramação mesmo do livro, né? Mas aquilo, a Martins Claret também, eu acho que a filosofia dela era muito essa coisa da quantidade, do preço. Né? E tanto que eles pegavam muito, eram coisas que já estavam em domínio público. Sim. E a outra coisa é o seguinte, você falou que o mercado deu uma encolhida, mas a minha memória aqui, a minha percepção, não sei se pobre, está me dizendo que o número de editoras, pelo menos de 2013, que eu me lembro para cá, explodiu. De Sim. editoras de direita, de esquerda, de centro, cima, Sim. baixo. Católica, evangélica. Aí o mercado encolheu, mesmo tendo essa explosão de editoras, digamos assim. Na verdade, encolheu no sentido de que as edições são menores. Hoje em dia, as edições dos livros, especialmente de editoras pequenas,
são muitas vezes aquela on demand, ou seja, a pessoa pede um número determinado de livros e depois vai imprimindo os livros à medida que for vendendo. Isso criou uma certa facilidade, mas aumentou o custo. Então, para o mercado absorver isso, é difícil. Tem muita oferta, mas, infelizmente, não tem, parece, tantos leitores interessados para poder movimentar essas pequenas editoras. Até as grandes mesmo. As grandes também diminuíram muito as edições, a não ser quando é um livro já laureado com algum prêmio lá fora, um autor que é um medalhão, mas fora isso são edições pequenas. Ou então influencer de rede social que lança um livro, e aí Sim, celebridade, né? é ele que vende o livro e não a própria interesse pela literatura em si, né? A gente tem Sim, esse... exato. O livro, no caso desse pessoal, é um subproduto de um produto que eles têm. Uhum. Não é o livro em si, não é a parte intelectual, a parte literária, de forma alguma. É isso que acontece. Eu estou vendo, deixa eu ver aqui, eu estou vendo aqui, a Conservatório ela tem posições bem marcadas, né? Você tem posições bem marcadas aqui no Instagram da livraria. Então, Sim, as pessoas sabem exatamente o que você pensa sobre aborto, o que você pensa sobre economia, o que você pensa sobre um monte de coisas. sim, com certeza. A pessoa não tem dúvida. Você não imagina que isso vai afastar determinadas pessoas de comprar na sua livraria? Você está querendo meio que filtrar seu público mesmo? Qual é Não, não seria isso não, Anselmo. Eu acho que a livraria, ela é um pouco, é muito o retrato do dono, claro, mas Uhum. é um pouco também um retrato da sociedade atual. E mesmo que tenha essas posições muito marcadas, eu sempre tento receber muito bem as pessoas, os clientes, não importa o que eles procurem, não importa a ideologia deles. Então, isso eu acho que para algumas pessoas que são mais sensíveis, afasta de fato, mas compensa trazendo para cá pessoas que têm uma inclinação, pelo menos, a esse tipo de pensamento e que sabem que aqui ele vai achar muitas dessas editoras que não se acha numa leitura, numa Saraiva, Sim, numa loja grande. exatamente. É um nicho, na verdade, mas é um nicho que, para mim, é muito caro, porque, além de eu mesmo ser parte desse nicho, Sim, eu fui mapeando que existia e existe ainda uma necessidade de uma livraria física e que tivesse uma posição um pouco mais marcada. entendi. E aí você acha que o número de pessoas está sendo atraído por isso, está sendo bom? As pessoas estão achando, achei meu cantinho. Você vê esse fenômeno Sim, acontecendo? sim, há algo afetivo que é muito forte, as pessoas vêm, gostam do lugar, gostam do ambiente, gostam da conversa, se sente uma liberdade aqui para perguntar, para conversar, para indicar, que elas não sentem em outros lugares. Hoje a gente tem essa questão no Brasil muito forte de cancelamento, de assuntos tabus, de temas assim que não podem ser abordados. Então, é algo que as pessoas respiram com uma certa tranquilidade e, consequentemente, vêm. Nem que seja, às vezes, para tomar só um café, comer um pão de queijo. E é por isso também da cafeteria, porque às vezes a pessoa não quer ou não tem dinheiro mesmo para comprar livro, que livro é uma coisa que não é barata. Sim.
Exatamente. Não é barato em todos os lugares do mundo. Claro que na Inglaterra, na França, tem livros mais baratos? Tem. Mas o preço do livro é mais ou menos compatível com o país. Né? Aqui no Brasil, com esse problema das edições pequenas, o preço é maior. Mas. Até que eu consigo, assim, uma coisa que eu falo, sempre eu consigo achar livros em preços acessíveis, mas não livros novos, claro. Livro novo não, mas eu consigo achar em sebos e aqui no Rio tem um fenômeno, na saída do metrô, eu já falei algumas vezes, tem uma barraca que fica um monte de livro jogado que você pegar ali é R$ 2. Então eu Sim. comprei, não é nenhum espetáculo, mas que eu consegui comprar lá. Né? Oh, que maravilha, moreninha. Isso aqui é uma edição meio escolar, e esse aqui do Zé de Alencar. Ah, tá. E o A 5 minutos. Viuvinha em 5 minutos. Ah, Eu consegui essas essa edições de bolso antigas que fazem muita falta. Hoje, fase. as edições de bolso tem da Top Books, não, tem da Companhia das Letras, tem da Vozes, mas eu acho que são caras. Uhum. Assim, eu sei que como livreiro eu deveria estar defendendo o livro um pouco mais caro, mas de fato uma edição dessa que custa R$ 35, R$ 40, eu acho um pouco puxado. Mas é isso. Quem quer também tem outras oportunidades, como essas lojas, não só sebo. Aqui em Belo Horizonte tinha uma loja que vendia encalhe. Então, eles tinham encalhes de várias livrarias e editoras e vendiam por um preço R$ 5, R$ 10 o volume. É algo também que a pessoa procura e acaba por transportar para o seu cotidiano, porque livro também é aquele negócio, é uma coisa sazonal. Uma vez você vai na livraria, tem determinados livros, a outra vez já tem outros livros. Então, é algo também que coloca essa pessoa como com uma certa cumplicidade com a livraria. É. Quando eu entro na sua livraria, eu não a conheço, né, não vi. O ambiente dela, a decoração e tudo, ela tem essa cumplicidade com o público que você quer. Ela Sim, sinaliza para sim. o público, olha, você está entrando num ambiente meio conservador e tal, que aqui você vai ter realizações. Esse tipo. Eu percebo quando eu entro. Olha, a pessoa que tem uma antena um pouco aguçada vai perceber, sim, eu tenho uma bandeira da monarquia imensa, eu tenho Uhum. na minha vitrine vários livros, assim, Roger Scruton, Olavo de Carvalho, Ariano Suassuna, tem o que não pode faltar em Minas Gerais, Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade. Então tem algo que já sinaliza essa postura, e uma postura também tradicionalista, até pelo nome da livraria Conservatório, de conservar as coisas que são caras, né? O Antônio Vieira, tanta gente, né? O Euclides da Cunha, Castro Alves, Luiz da Câmara Cascudo, Gilberto Freire. Então, essa valhalla, esse pool de gênios que nós tivemos e ainda temos, Uhum. eu acho que chama atenção para essa característica que a gente perdeu de privilegiar a excelência. E eu estou vendo aqui, você tem a livraria chama Conservatório. Como é que surgiu a ideia do nome Conservatório? Bom, foi uma ideia que surgiu na minha cabeça sem muito esforço. É, eu tinha a intenção de dar algum nome homenageando alguém, Princesa Isabel, ou Dona, Dom João VI, ou o Padre Antônio Vieira, mas eu acho que ficaria muito caracterizado e com a pecha da pessoa.
né, ela um pouco que monopolizaria esse conceito de livraria. E como a minha intenção é sempre de conservar, não de Uhum. produzir, não de qualquer outra coisa, eu achei o nome, assim, ainda fiz ele um pouco em latim, É, para poder dar uma conotação mais dessa coisa clássica, da tradição, da cultura folclórica. Folclórica e e, clássica, né? Claro. Porque as duas também andam juntas. Não tem como você pegar um Ariano Suassuna com aquelas alegorias maravilhosas que ele faz do interior do Nordeste e não pensar em um Sófocles, em um Heráclito, porque eles conversam, né? uhum. Você, você botou uma cruz aqui, vermelha, vermelha na fachada, é vermelha no fundo branco, e no Instagram está amarela no fundo verde. Essa cruz é símbolo do quê? E essa frase aqui abaixo, em latim. Essa cruz é um símbolo que foi adotado pelo imperador romano Augusto, quando ele chegou em uma batalha, ele viu esse símbolo formando-se no céu, nas nuvens. E a frase é: sob esse símbolo vencerá. É uma cruz, é uma livraria cristã, católica, então é muito forte essa concepção na livraria de tentar vender e popularizar novamente um cristianismo brasileiro, por assim dizer. Entendi. Cara, eu achei muito boa a sua ideia, muito, muito boa. Mas para quem não conhece esse símbolo e olhando de longe, parece que está chegando no hospital. Ou numa loja do Vasco. Quem dera, quem dera. Já me falaram muito, de perguntar, mas você torce para o Vasco? O que é? Mas em hospital nunca confundiram, nem Não? farmácia. Não. Às vezes chegam perguntando como é que faz aqui, a gente aluga os livros, né? Mas não. É porque também é estranho hoje em dia, não tem mais livrarias pequenas de porta, ou tem muito poucas, de porta Uhum. para a rua. Então as pessoas às vezes ficam em dúvida do que a livraria comercializa. Sim. Eu estou vendo aqui, então. Tem uma dúvida só que é o seguinte: tem na fachada de vocês, mas não no Instagram, na fachada de vocês tem um site. Mas o site está fora do ar nesse momento, não? Sim, tem o site, mas nós não fizemos o site ainda. É Uhum. um projeto, mas na montagem da fachada, eu já tinha comprado o domínio, porém é algo que ainda está por fazer. Como eu disse, são 6 meses e como eu estou à frente da livraria de faxineiro a vendedor, é Ah, muito sim, sim. difícil você ter esse tempo para fazer essas pequenas coisas, que nem são tão pequenas, claro, é o site da loja, mas ele será feito, sim, com certeza. Mas você mesmo é o web designer do site? Não, eu tenho que contratar alguém para ser o web design do site. Tá. Eu só crio os conceitos mesmo gráficos. Seu microfone está desligado. Não, é a segunda vez que eu faço, segunda entrevista que eu faço isso. E aí, quando ficar pronto, o site vai ter as ofertas de livros, de canecas, de camisas. Você está planejando colocar, arrumar tudo ali para ter também um serviço de venda online, né? É uma pretensão que eu tenho, mas que tanto não é tão importante que eu não fiz até hoje, porque, como eu disse anteriormente, é, a filosofia da loja é ser uma loja física, Sim. fazer as pessoas virem aqui. Claro que é uma necessidade hoje até de verba, de renda, de manutenção da loja, ter essa venda também pela internet. Eu já vendi alguns livros, algumas camisas pelo Instagram,
mas eu quero ver também se é possível fazer a página. Mas é aquilo. O virtual seria um adendo, não é e nunca vai ser o principal aqui da loja. Entendi. Então, eu estou vendo aqui, vocês já limparam a pichação, né, o recuo fascista, vocês não recuaram, não retrocederam, como diz o Não. Olavo. Tem aqui a capa dos livros que vocês vendem, algumas charges, algumas coisas. E você falou que talvez trabalhar com edições raras. Sim. Nesse momento, você está privilegiando livros novos, mas de editoras pequenas. Sim, são livros novos, muitas edições recentes, Uhum. traduções e etc., de editoras menores, como a Resistência Cultural do Maranhão, como a Realizações, a Vídeo Editorial, o Sétimo Selo, tem o Centro Dom Bosco também, que tem edições excelentes, Permanência. Então, são esse pool de editoras pequenas que também conseguem vender pequenas quantidades, porque um outro obstáculo para livrarias pequenas é que hoje em dia não existe mais essa dinâmica de consignação. Então, nós temos que Uhum. comprar os livros primeiro, para depois, quando revender, ter o dinheiro de volta com um pouco da nossa parte. Então, não dá para ter muito estoque, não dá para ter muitos livros repetidos, é uma característica do negócio hoje, né? Então, essas editoras, elas sabendo disso, elas têm essa política também que privilegia muito essas pequenas livrarias, esses pequenos estabelecimentos que comercializam os livros e, às vezes, apresentam os próprios livros para os clientes, porque muitas dessas editoras, até pela própria concepção de tamanhos, de localidade, né, geograficamente, uma está lá no Maranhão, fica difícil, às vezes, para o leitor tomar contato com elas. E aqui a gente tenta fazer isso, tenta apresentar essas livrarias e as edições em loco. A pessoa pode folhear, ela pode ver, né, o livro como um todo, e eu acho que também dá uma segurança para a pessoa. Então, a sua livraria não é, por exemplo, um lugar para eu buscar os 50 tons de cinza. Olha, quando buscam 50 tons de cinza, eu sempre Coisas falo do que gênero. eu posso conseguir em 2 dias, porque aí eu vou no meu distribuidor, compro e vendo. Não tem problema quanto a isso, só não tem em estoque. Já procuraram um livro do Lula, já procuraram várias coisas esotéricas. Eu não tenho problema, é só não tenho em estoque, mas eu consigo. É uma Entendi. livraria, afinal de contas. As pessoas que procuram livros são pessoas variadas. E essa coisa de 50 tons de cinza, desses livros que eu até comentei, que são os livros que saem filme, etc., é uma tendência que a gente não pode lutar contra. Há um tempo atrás, eu lembro que teve uma moda que eram os livros de colorir. E aí, né, que as livrarias, eu acho que elas estavam fazendo dinheiro, estavam se mantendo em cima dos livros de colorir, e eu acho que a Record entrou meio que combatendo isso. Eu lembro que o Andreasa, quando era editor, criticava isso. Isso não é literatura, não sei o quê, é absurdo. Se vier uma nova onda dessa, como é que você vai lidar com isso? Uma coisa que, sim, né, livro, a moda for livro de colorir, ou de passatempo, esse tipo de Olha, eu tenho coisa. um livro de colorir aqui para criança, eu tenho um livro Nossa Senhora aqui para colorir para criança, que é muito bom. Eu não sou contra os livros de colorir. Eu sou contra, talvez, a substituição da verdadeira Sim, sim, sim. literatura por um livro de passatempo, que são, né, são válidos também. Eu lembro a moda de Onde Está o Wally, por exemplo. É, é, um, é uma outra concepção de livro.
e que não substitui de forma alguma, e eu acho que nem ameaça em termos de venda os clássicos, os livros de fato de literatura, de história, os livros que devem ser lidos. Os clássicos são inabaláveis, então? Eu acho que eles, sim, nós humanos somos abaláveis, o problema é o nosso. Né? Dante vai ser sempre Dante, e se daqui a 5.000 anos alguém for ler, vai ter um impacto semelhante. Não, vai ter impacto, mas ele vai ter sempre o Dante, ele vai ter sempre mais ou menos o mesmo nível de busca, de demanda? Não, acredito que não. Isso já é um fator social mesmo. Mas isso não quer dizer que ele sofra com a pertinência, com o caráter clássico e maravilhoso da obra. É só uma falta de conhecimento, e que hoje a gente tem, no Brasil, por exemplo, de Machado de Assis, de pessoas que a gente deveria colocar numa redoma de vidro e venerar, né? E que não é lido, ou é lido como um trabalho de escola muito chato, ou, no caso do Antônio Vieira, por exemplo, para dar exemplo de frase composta, né, de exemplos gramáticos que não incutem na pessoa a maravilha que é o texto. Então, você acha que existe um problema com a forma como autores como Antônio Vieira são apresentados, muito mais do que, de repente, qualquer outra coisa? Ele é pouco consumido porque a forma que ele é apresentado para a gente é muito ruim. Com certeza, isso também é um dos fatores. Eu lembro que, não muito tempo atrás, todo advogado tinha a coleção de sermões do padre Antônio Vieira. Toda casa tinha uma enciclopédia Barça, tinha livros. Então, isso também eu acho que é preponderante na formação do leitor, na formação do público. E essa apresentação que fazem hoje é algo muito pouco sedutor. Você está numa escola, em alguma instituição, e é obrigado a ler uma parte de um sermão do Vieira, ou obrigado a ler o Memórias Póstumas de Brás Cubas. E, assim, a não ser... Existe, claro, uma parcela pequena que se empolga com aquilo, que consegue transpassar essa barreira, mas muita gente já associa isso com algo anacrônico, algo que não tem relevância para ele. Entendi. Como é que você, supondo que você tenha um filho e tal, como é que você apresenta para ele o Antônio Vieira? Olha, eu apresento como o Fernando Pessoa dizia, que é a majestade da língua, que é das pessoas, se não for a pessoa mais inteligente da época dele, que lapidou a língua de uma forma que todos os sermões são quase uma joia, um diamante daqueles mais bem feitos que você possa imaginar. Mas isso, claro, depende de quem eu estou vendendo. Se for uma pessoa religiosa, e existe, né, nos sermões uma riqueza teológica incomensurável. Uma coisa como Vieira é tão multifacetada e tem tantas camadas que é algo individual. Ele fala com todos nós e com um pouco para cada, dependendo do seu interesse. E assim são os clássicos, na verdade. Perfeito. Deixa eu me ver aqui o seu história atual, deixa eu ver. É o Trivium, né, na mesinha amarela hoje. Sim. E esse outro livro aqui que eu... É o Quatrivium. Não. Depois tem no story seguinte, na publicação seguinte. A mais poderosa de Carlo Collodi, o marceneiro das palavras, que foi o amor eterno por um boneco de madeira.
Assim, tem o Pinóquio da Dark Side. É o Pinóquio. Ah, esse é o Pinóquio da. É o E é uma Pinóquio. edição boa, imagino. Como? É uma edição boa, imagino, esse Pinóquio. É uma boa edição. É uma boa edição. A tradução é boa. As ilustrações são muito boas. Não faria a mesma crítica que fizeram ao Drácula. Eu não li o Drácula da Da Dark Dark Side. Side. Só via as fotos do livro, uma capa amarela, até muito bonita, parece que imitando a primeira edição inglesa, mas o Pinóquio não. O Pinóquio não tem esse problema. Eu tento sempre ler ou me informar sobre as edições que eu revendo, tentando ser o mais próximo possível ao original. Tá certo. Deixa eu passar para as perguntinhas padrão do Selmo Cash. Eu estou vendo aqui todos os seus stories e tal. Estou vendo. Todos não, foram dois. Mas eu estou vendo aqui as fotos. Tem coisa do Olavo aqui, tem umas charges legais. Tem muita E, coisa da revista Careta, revista Fonfon, as revistas antigas do sim, Brasil, sim, que sim. falam muito para a gente, eu acredito que elas são atemporais, até infelizmente, porque os problemas também persistem. Muitos, né? E Muito. tem aqui eu acho que é uma foto, tem aqui uma foto que é uma bandeirona enorme do Brasil Império. Eu acho que eu estou vendo o balcão da livraria, com um sofazinho na frente da bandeira do Império. Né? Tem o livro do Padre Vieira aqui meio que em destaque. É a sua livraria mesmo, né? Hoje não. Desculpe, chegou cliente aqui, eu fiquei... Não, desculpa. Eu estou vendo aqui no Instagram uma foto, tem uma bandeira do Brasil Império, bem grande, tem um sofazinho na frente, é uma foto da sua livraria mesmo, né? Sim, aí a bandeira que fica atrás da loja e que Uhum. as pessoas que passam aqui na frente, às vezes torcem o pescoço para olhar Imagino. assim, chama muita atenção. E o sofazinho deve ter do outro lado aquela mesinha, tem Sim. um lugar aqui dá para ver as camisas penduradas, tem um quadro ao lado da bandeira. E tem outra foto aqui de dentro da livraria no Instagram, não, né? Eu acredito que tenha vídeos da livraria, porque Tem um vídeo também aqui, está mostrando, é um espaço bem legal, bem, que a gente bem bonito. modifica também. Uhum. Como eu falei, a gente tem 6 meses, mas eu já Sim. modifiquei tanto a loja que se você pegar uma foto de dezembro, janeiro, já vai estar totalmente diferente a loja hoje. A fachada é uma fachada bonita, tem a camisa, o Olavo tem razão. Tem aqui na frente do balcão, parece uma geladeirinha, alguma coisa do tipo. Sim, é onde eu coloco as bebidas frias. Tem, né, tem Uma maquinha de Coca-Cola. café. Estou vendo. É uma livraria bem bonitinha, bem charmosinha, para quem puder visitar em Belo Horizonte. Obrigado. Vale muito a pena. E você tem a Quero coleção. você aqui, Anselmo. Vou chegar aí. E tem a coleção toda do Mínimo, né? Tem, toda não, eu estou defasado, tem grande parte da coleção, porque eles estão lançando muita coisa, mas grande parte eu tenho aqui, do Mínimo, da editora, que é a editora O Mínimo, que também é da Vide. Tem como é que chama? Tem um marcador de página da Conservatório, que é muito legal, estou vendo aqui. Alguém mostrando, imagino que seja você, o marcador de páginas de vocês é muito, muito legal. Obrigado. Estou vendo aqui no Instagram. Então, eu tô vendo aqui, Conservatório, Avenida Brasil, 1678, Belo Horizonte, num bairro chamado Boa Viagem, né? Exatamente. Aqui é interessante porque a Igreja da Boa Viagem, que dá nome ao bairro, é uma igreja que é anterior à cidade de Belo Horizonte. Ela, quando se chamava ainda Curral del Rei, era a igreja onde os transeuntes passavam para rezar, para poder seguir viagem.
E então isso é uma coisa muito marcante. Aqui é um bairro central, estamos aqui próximo ao centro da cidade, a Universidade de Direito, tem a PUC aqui perto, tem a Praça da Liberdade, que é um ponto turístico. Então isso é muito, muito bom, pois traz pessoas diferentes também para a loja. Eu tô vendo aqui. E aí tem um busto do Chesterton, para quem puder ver, bem legal. E você tem uma seção chamada Guerra Cultural, é isso? Que eu fico Sim, pausando para ver algumas partes, né? eu tenho uma seção chamada Guerra Cultural, que tem todos não, né? Uma grande parte desses livros sobre o que nós estamos passando hoje. Eu tenho uma Chestertoniana, eu tenho uma Olaviana, e eu espero ter uma Freiriana também. Os Freires, o Gilberto Freire estão crescendo, e são autores que eu acredito que é importante privilegiar. São autores, eu acho, fundamentais para que se entenda hoje o Brasil e o mundo. E tem um dos papas aqui, é o Paulo VI, Não, esse é o Pio XII. Pio É o Papa XII, Pio tá? XII que tá aí enfeitando a loja. Ele nem está mais aqui. Ele foi lá para cima. Aqui eu Você tem tenho o um. primeiro andar, que é a loja, e o segundo andar, que é um, um espaço um pouco menor, eu faço ali os eventos, o Clube do Livro. Sim, sim, sim. Tem um Dom Pedro I e ali o outro quadro é Dom João VI? Sim, tem Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, tem a Uhum. Princesa Isabel, tem Pedro I, tem Pedro II. Então, são esses governantes que eram mais iluminados do que os atuais e que transportam também, eu acho que o leitor e o cliente para uma outra realidade, para um outro Brasil. Tem uma seção voltada para eles, do tipo, olha, um livro bom sobre Dom Pedro I, você vai encontrar na seção aqui e tal. Você Sim, faz tem. essa condução? Sim, eu tenho uma seção aqui que é só da monarquia, só da dinastia Bragança. Então vai ter biografia de Dom Pedro, de Dom João VI, e eu tento ter as biografias clássicas. Dom João VI eu tenho do Oliveira Lima, do Pedro I eu tenho do Otávio Tarquínio de Souza, Pedro II eu tenho o do Heitor Lira e tem também da Lilian Schwartz. Então, eu procuro deixar também outras opções. E tem também do Zé Murilo de Carvalho, que é importante. Né? Eu tento dar mais opções também. Que legal, estou vendo. Então, aqui só de ver esse seu vídeo dá para ter uma boa noção de tudo, assim, de tudo não, mas de muita coisa. Dá para tirar bastante informação. @conservatoriumbh. E é isso, é uma livraria muito, muito bonitinha, muito bem, muito, muito atrativa, né? Obrigado. Charmosa. Deixa eu passar para as perguntinhas do Selmo Cast enquanto eu vou rodando o vídeo aqui, meio que em looping. Qual é a primeira lembrança que você tem com o livro? Né? Como é que foi esse primeiro contato? Meu contato, na verdade, foi primeiro com o Gibi, com revista em quadrinhos, quando Ah, eu era meu. muito pequeno. Eu não tinha Uhum. uma casa com muitos livros. E depois fui cavando contato com livros por parentes que me davam os livros. Mas tudo muito, claro, muito básico, um Ziraldo, Menino Maluquinho, muito José de Alencar, né? Monteiro Lobato. E aí, isso veio Depois, de. Esse primeiro contato veio graças a alguém da sua. O meu primeiro contato também foi com história em quadrinhos, né? Muito Turma da Mônica, que eu acho que alfabetizou muita gente, né? Mas o seu primeiro contato veio através de seu pai ou da sua mãe? não, o primeiro contato, na verdade, veio através da minha avó, que Uhum. ela já era viúva e como ela morava sozinha, ela meio que me aliciava com as revistinhas e livros. Então, não, fica aqui, porque tem revista, tem livro, não sei o quê. E isso
fez parte assim da minha infância, eu ficar lendo com minha avó cozinhando, fazendo alguma outra coisa. Então foi mais ou menos assim. Meus pais não tinham essa preocupação, né? Os dois trabalhavam também, não ficavam tanto em casa. E eu tinha um tio um pouco mais distante que me dava livro no aniversário, tudo, mas ele não era também presente. Então foi basicamente a minha avó. Tá. E aí, qual o primeiro livro assim cuja lembrança você tem, né? Olha, eu acho que foi O Médico e o Monstro, do Stevenson, que foi uma coisa que me marcou muito, pois é um livro que, teoricamente, não é de terror, né, estritamente falando, mas é Uhum. um livro que, né, sugestiona muitas coisas do ser humano, do comportamento humano e das ambições humanas também. Então, foi um livro que me marcou bastante. Cara, foi um livro que me decepcionou bastante, o Médico e o Monstro. Porque eu fui ler depois de assistir a Liga Extraordinária. Hum. Então, o que eu estava imaginando? Que ele ia virar tipo um Hulk, uma coisa assim gigantesca, sair destruindo prédio e tudo. Aí, quando eu vi a descrição do que era o monstro, eu falei, mas peraí, é isso? É só isso aqui, cara? Não dá. Porque não é um monstro, né? Somos nós, é o ser humano. Sim, sim, sim. Isso eu acho que é o mais assustador do É, livro, e que foi que ele era quando eu li, com pequenininho, 11 anos, 10 anos, foi uma coisa que me chamou muita atenção. ele era muito. Então, mas assim, o livro que te fez gostar de ler foi O Médico e o Monstro? Nossa, tem tantos livros que me fizeram gostar. Eu acho que Monteiro Lobato não há como fugir, ele tem uma fisgada para te envolver nas composições literárias, nas histórias que ele colocava também, histórias clássicas da Grécia Antiga, o Velo de Ouro. Então, eu acho que ele é um grande responsável assim, pela minha paixão, por ter acendido essa coisa em mim. Mas o Monteiro Lobato infantil ou já adulto? Infantil, infantil. O adulto eu só A li Dona depois Benta? de mais velho mesmo. Acho interessante também, mas o infantil, o sítio, né, toda aquela história do Visconde, Emília, que trazem em si conceitos de gramática, de álgebra, de uma série do trivium e do quatrivium, que são muito palatáveis para a criança, são muito, assim, você entende quando você lê. E hoje é tratado como racismo, né? Hoje é tratado como uma coisa proibida, né, é uma coisa brasileira também, de achar que um escritor de tamanho gabarito como Monteiro Lobato, ele não possa ser fruto do tempo, né? Que o tempo tinha isso muito forte da eugenia, do problema das raças, e que a elite, entre aspas, acadêmica da época, o Roquete Pinto, o próprio Rondon, o Renato Klein, pegavam isso e faziam não literatura, mas, entre aspas, novamente, ciência. Sim, isso é verdade. Uma outra pergunta que eu faço sempre. Então, o livro que marcou mais você assim na sua vida, qual você chutaria que é? Eu acho que o Dostoiévski, Os Demônios, foi um livro assim chocante, em um certo sentido, Uhum. porque eu me vi um pouco também no livro. Eu acho que, né, todos que leem Dostoiévski têm essa, essa coisa de olhar no seu inconsciente mais profundo e mais selvagem, talvez. E Os Demônios, ele mexe muito com isso, é um drama psicológico que o enredo é
né, poderia ter sido escrito no Zimbábue, na Austrália, mesmo assim teria o mesmo efeito, né, de ser alguma coisa universal. A mensagem dele é universal, né? A mensagem, o jeito dele escrever, os personagens, mesmo com... E isso é uma coisa que eu sempre tenho em Dostoiévski, eu tenho que escrever o nome dos personagens antes numa lista, e eu fico lendo e vendo o nome dos personagens, porque eu esqueço e confundo. Mas, mesmo assim, eu não sei quantas páginas tem, eu acho 600 e poucas páginas, você vai naquelas páginas, quando está chegando no final, você quer mais ainda. Desculpa. Naquelas páginas, volta, desculpa, deu um problema aqui. Quando você vai chegando no final, você fica até triste por ter chegado mais para o final. Você quer que tenha mais, tenha uma continuação, tenha... O próprio Irmãos Karamazov, por exemplo, que tem edições que tem um final diferente, tem essa peculiaridade com Dostoiévski. Tá certo. Então, você tem filhos ou você pretende ter? Eu tenho uma filha. Como é? Bebê? Lê, sim, ela foi... Não, é bebê? Desculpa, eu perguntei, ela é bebê, ela é nova? Não, ela tem 22 anos. Ela Já tem 22, então... já é Como é adulta que... e Eu responsável. ia perguntar como é que você ia fazer, mas já que ela é uma adulta, como é que você fez para ela começar a ler, ela gostar de ler, se é que você conseguiu fazer? Muito Monteiro Lobato também. A mãe é professora, então eu acho que primordialmente foi a mãe. Os avós também liam para ela. Então ela cresceu sempre cheio de livros em volta e no caso dela eu acho que foi uma coisa mais natural. Mais do que no seu caso? Muito mais, porque ela cresceu já numa casa que tinha biblioteca, que ela via o pai, a mãe lendo, os avós. Tinha uma característica diferente nesse sentido da leitura. Então, e no tempo que a sua filha cresceu, não tinha, ela não teve inimigos, eu vou usar esse termo, da literatura, da leitura, como o tablet, o celular, embora já tivesse a televisão no tempo dela, eu acho que já tinha videogame, Sim. já tinha também as amigas, a praia, o cinema, já tinha algumas outras coisas. Como é que você consegue equilibrar tudo isso de um modo que a criança ou o adolescente ele tenha o gosto pela leitura não afetado por esse tipo de coisa? Olha, eu não posso falar assim de uma estratégia propriamente dita, mas o que aconteceu foi que a gente sempre falava sobre livros ou coisas que eram relativas a livros, a autores, a temas, e sempre usava como referência alguma coisa que a gente leu, comentava sobre as coisas que nós líamos, que estavam em voga assim na nossa pesquisa ou na nossa vida acadêmica ou profissional. E eu acho que é muito natural para ela, que ela via e ela gostava, e ela tinha essa introspecção de sentar e folheando o livro, etc. Ela também só foi ter celular um pouco mais tarde, mas não foi um esforço, não foi nada premeditado, simplesmente foi a própria dinâmica mesmo do lar que abriu essa possibilidade para ela. Ela podia também não gostar, né? Não é uma coisa que a gente possa colocar uma arma na cabeça e obrigar, mas ela, eu acho que se sentiu atraída e até hoje gosta. Que bom. Que bom, né? Então ela tá no ramo da família, digamos assim, pelo menos na parte hobby. Sim, não, com certeza, com certeza. Ela só não é tão fã de sebos como o pai, mas ela gosta muito.
E, então, eu já perguntei disso, deixa eu ver aqui mais, quais que eu pergunto. Ah, sim, eu sempre pergunto também quais personagens da literatura, ou qual personagem tem uma característica, assim, de alguma forma, que você gostaria de ter, que te inspirou, que você gostaria de ter, a sabedoria de alguém, a coragem do outro. Nossa, eu falava do Padre Antônio Vieira. Eu acho que a inteligência do Padre Antônio Vieira é uma coisa assim acachapante. Uhum. Ou a virtude, por exemplo, de um Castro Alves, de um Gonçalves Dias, com as palavras, com aquela coisa que o Bilac fala, o Olavo Bilac fala melhor sobre isso, mas eles são, eu acho, os grandes modelos de escultores da palavra, de pessoas que sabiam trabalhar a palavra de um modo assim que é incomum, que é divino, que é uma arte sublime. Tá certo. E para finalizar, como é que chama? Você teve alguma situação, já aconteceu alguma situação na sua vida que você escapou, que você se deu bem, vamos chamar assim, porque você já tinha vivido essa experiência na literatura? Você acha que já Nossa, teve uma atitude, um efeito prático assim na sua vida? eu não posso falar de cabeça. Com certeza já teve, mas eu teria que pensar nas situações, porque depois de uma certa idade, eu estou com 49, as situações se repetem com tamanha, né, presteza que muitas vezes você não sabe se você retirou do livro da sua experiência própria. Ah, isso é verdade. Mas eu acredito que o Machado de Assis nos coloca, né, numa situação de compreender o Brasil e o cotidiano e a sociedade do Brasil de uma maneira privilegiada. E por conta do Machado, a teoria do medalhão, o alienista, é que eu saí um pouco dessa caverna que vive a academia no Brasil, essa caverna platônica, onde a gente vê as sombras, mas não vê a realidade. Então, essa coisa que o Machado fala, que os personagens do Machado têm muito, que eles gostam de parecer, mas não ser, é uma Uhum. coisa que sempre me impressionou muito, e eu coloco isso na minha vida como um exemplo em contrário. Tá certo. Obrigadão, Gustavo, por ter aparecido aqui. A gente está sempre de portas abertas para você, para Conservatório. E obrigado de verdade por ter participado. E estamos junto. Sempre que você precisar voltar, a gente está aí de portas abertas. Anselmo, eu agradeço demais a oportunidade. Você sabe que livraria hoje é uma mosca de cabeça branca. É muito difícil. É, São oportunidades como essa que divulgam a livraria e divulgam também autores e temas que eu acho que são importantes da gente aprender mais. Né? Eu sim, espero que você venha a Belo Horizonte e façamos uma entrevista aqui na livraria. tá certo. Pode ser, é uma boa ideia. Obrigadão, Gustavo. Eu tenho que conhecer Belo Obrigado. Horizonte mesmo. Obrigadão, até a próxima. Até. Fiquem com Deus. Até, deixa eu concluir.